Olá, humanos, professor Marquinhos aqui. E antes da aula começar, saiba que essa resolução foi retirada de um aulão de física que eu dei, resolvendo todas as questões de física do Enem 2022. Então, caso essa seja sua primeira vez aqui, recomendo que você assista todas as outras resoluções lá no aulão. Particularmente, acho que o aulão tá bem legal, porque eu expliquei bastante teoria, passei alguns macetes para resolver questões de vestibular e também dei dicas de interpretação de exercício. Então dá uma passadinha lá se for do seu interesse. O link vai estar na descrição e no final do vídeo. E se você gostar, se eu te ajudar de alguma forma, considere se inscrever no canal e qualquer dúvida deixe nos comentários. Espero que você goste e bons estudos. Agora bora pra aula. Essa aqui é supostamente a 7ª questão de física do Enem 2022 e eu estou me sentindo um pouco frustrado em resolver ela, porque isso aqui claramente não é física em si, e isso a princípio não é um problema. Pode ser uma questão interdisciplinar, mas eu achei essa questão um pouco confusa e eu tô com dificuldade de analisar o que ela está analisando. Ou melhor, o que ela está avaliando. Ela está avaliando o nosso conhecimento de física aplicado em astronomia ou geografia, geofísica. Não sei, eu não gostei dessa questão. Principalmente porque eu não sei quais conhecimentos você precisa ter para responder ela. Ou melhor, eu sei, só que eu não sei qual foi a intenção da questão. Porque, por exemplo, se você sabe muita geografia e sistema solar e um pouco da base de astronomia, você provavelmente conseguiu responder essa questão. Mas qual raciocínio você usou? Eu vi algumas resoluções na internet aí de outros professores de física e todos eles basicamente usou lá os conceitos de rotação da Terra em relação às estações do ano, né? Falar o que é um solstício e etc, etc. Hemisfério sul, hemisfério norte. Só que eu olho para essa questão e talvez eu estou sendo ingênuo ou muito simplista, mas eu acho que ela quis analisar, avaliar somente o nosso conhecimento sobre interpretação básica e gráficos. Porque ele pede pra gente qual que é a região que se situa as placas. E aí, ele dá esse gráfico aqui, onde a gente tem uma energia em relação ao dia, né? Ou seja, a intensidade da energia, da insolação ali. E ao mesmo tempo, ele deu aqui na esquerda esse gráfico onde a gente consegue ver, né, alguns nomes, alguma configuração do planeta Terra em uma determinada data. E aqui no eixo do segundo gráfico, ele também nos deu data. Então é um dos indicativos que faz eu acreditar que essa é uma questão de análise de gráfico e não de física ou geologia em si. Porque a forma que a gente pode interpretar isso aqui é fazer uma aproximação dos dois gráficos. Porque aqui eu tenho um pico de energia no dia 10/1, 10 de janeiro. E aqui ele representou pra gente a Terra no dia 21 de dezembro. É uma aproximação significativa pra gente, né? A Terra não muda tanto assim num intervalo de tempo tão curto. Então, eu simplesmente poderia vir aqui e ver que esse gráfico da esquerda tem uma relação de incidência direto aqui, ó, ao meio-dia, né, que geralmente, né, no senso comum a gente diz também que é quando o sol tá mais forte, ou tá mais calor, ou variações desse tipo, que a gente nem pode sair, né, de casa durante esse horário, ou no intervalo ali entre meio-dia e 3 horas da tarde, né. E aqui embaixo ele também diz, ó, que o gráfico da direita foi baseado em dias ensolarados e sem nuvens, que é basicamente a mesma configuração de um meio-dia, concorda comigo? Então, assim, pra mim isso aqui tá estranho, essa questão, tá? E como que eu vou resolver ela? Como eu disse, analisando o gráfico, eu vou fazer desenhos, na verdade eu vou pintar esse gráfico da esquerda. Como que eu interpretei isso aqui? Simplesmente olhando a área dessas regiões aqui que ele deu nome. Por exemplo, o trópico de Câncer seria toda essa área aqui laranja. Já o trópico de Capricórnio seria toda essa área aqui azul. Já o Polo Sul seria essa área aqui em verde. E o Equador em si, né, a gente sabe que é intuitivamente uma linha, né, uma região mais linear, vamos dizer assim. Então, né, eu consideraria o Equador aqui como essa parte branca, só essa linha aqui. Ou seja, na verdade, né, pensando do ponto de vista já físico também,
não consideraria o Equador, porque o Equador ele não vai ter essa incidência forte quando a Terra está nessa configuração, né? Somente se ele tivesse ali paralelo à incidência dos raios solares, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que se a Terra tivesse a linha do Equador aqui e a gente tivesse o Sol aqui nessa configuração, emitindo raios incidentes aqui nessa direção, né, paralela, aí talvez ele poderia ser considerado. Mas, né, nesse tempo aqui, no dia 21 de dezembro, temos uma configuração da linha do Equador assim, certo? Então, a incidência ali, ó, é menor. Então, eu não consideraria essa linha do Equador. Mas se a gente quiser considerar, ó, é só considerar literalmente a linha, ó, essa linhazinha aqui que eu fiz de branco. E claro, toda essa parte de noite aqui, a gente pode desconsiderar. Tudo isso aqui a gente não considera porque ele falou pra gente que os dias foram considerados ensolarados, né? O que é bem intuitivo, lógico, porque as placas, né, só funcionam de dia. Então, feita essa análise simplista, eu simplesmente olharia aqui, ó, a área, né, ou seja, onde eu pintei mais foi no Trópico de Capricórnio. Então, aqui tem uma incidência maior, assim como mostra nesse gráfico aqui da direita, que a incidência maior foi em janeiro. Então, se o gráfico que ele nos deu aqui é de dezembro, que é bem próximo de janeiro, podemos assumir que a região que essas placas se situam é o Trópico de Capricórnio, porque as datas são próximas e tanto o gráfico da esquerda quanto o da direita possuem um pico de incidência nessa mesma faixa de tempo, em datas próximas. Agora, se o pico fosse em junho, por exemplo, seja no gráfico ou seja aqui nesse desenho da esquerda, né, se tivesse uma outra configuração aqui, aí sim a gente teria que usar os nossos conhecimentos de fato em rotação, em estações do ano, em geografia, geofísica. Mas, na minha concepção, não foi preciso para resolver esse exercício aqui. Não sei se é uma opinião polêmica, então comenta aí o que você achou dessa questão. E, principalmente, como que você resolveu essa questão. Tá? Para mim, então, aqui a resposta correta seria o Trópico de Capricórnio. Então, bora pro próximo exercício que agora a gente já pegou o embalo.